Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de Política, Notícias e Economia, ao programa É para Provocar, hoje, 5 de novembro de 2021. Aqui comigo, o jornalista Felipe Lima. Olá, pessoal. Olá, Sérgio, tudo bom? Tudo caminhando fortemente para os mil inscritos. Nós estamos com 926, a última vez que eu olhei. Estamos próximos. E, como sempre, vamos à nossa indefectível vinhetinha. Muito bem. Coisas de estúdio, né? Dizem antigamente que no Jornal Nacional, Cid Moreira fazia o Jornal Nacional de terno só da cintura para cima. De bermuda, é verdade. Bermudas e chinelo. Olha só que nível. Muito bem. Vamos a algumas as fotos do. Não teve muito essa semana também. Nessa semana também foi meio. Sim. Meio parada, né? Mas essa aqui é legalzinha, que é o anão político. Né? E a próxima também essa. Fizeram muita gozação com o Bolsonaro essa semana, né? Nossa Senhora. Ele pede, né? Só bobagem. Ele pede, é ótimo. Essa também ficou. A torre de pizza. A torre de pizza. E o Debbie Lloyd, né? Realmente. Inacreditável. Muito bom. Então vamos às notícias. Bom, primeiro comentar, né, aquela história dele lá na reunião do G20 e da COP, que ele não foi na COP, ele deu ele COP. Ele nem foi, que maravilha. Mas foi, assim, um espetáculo lamentável, né? Porque realmente a gente via que ele estava, assim, completamente deslocado, né? Eu nem digo que eles não falariam com ele, eu acho que falariam, mas ele não se sentia à vontade para chegar no pessoal, né? Ainda pisa no pé da Angela Merkel. Né? Angela Merkel. Então, quer dizer... Ele é um famoso convidado trapalhão, né? Ele é aquilo, ele não faz parte desse meio, a verdade é essa. Ele é um político pequeno, sempre foi, político de longa data, né? Porque é outsider, não, a gente sabe disso. Mas é o famoso baixo clero, aqui e fora daqui. Ele não tem porte para bater de igual para igual com essa gente, não tem. O cara é um brucutu de cavalaria, não tem a menor finesse, não tem elegância, não tem instrução, não tem repertório, não tem traquejo. Ele não tem traquejo social. E tem traquejo social para lidar com soldado, com ignorantada toda, ele tem. Agora, para tratar com líderes mundiais, pessoas altamente preparadas, ele não tem. Dizia-se muito do George W. Bush
que era uma porta, né? Diziam que era uma coisa horrorosa. E a gente não via acontecer isso. Viu alguns deslizes dele nesse sentido, não vamos entrar em méritos de escolhas e guerras, enfim. Mas nada se compara a isso. Realmente alguém de um nível baixíssimo, assim, uma coisa, é um líder tribal, basicamente, é isso. E o pior é que o Itamaraty tem gente competente para lidar com essas questões, de dizer, ó, fulano é cicrano, esse é aquele, ou como aconteceu quando ele foi falar com o Erdogan, né, que estava o futuro primeiro-ministro da Alemanha lá, e ele não sabia. Sim, né? não sabia quem era. Mas é que eu acho que ele não tem interesse. Eu já vi gente falando, Paulo Guedes já falou, que tenta explicar alguma coisa para ele um pouco mais complexa, sabe? Tenta realmente explicar, porque ele não sabe nada. E é que nem aquelas crianças que olham para cima, perde o foco, fica no celular. Ele não tem interesse, ele não tem, não adianta. O cara que provavelmente leu pouquíssimos livros na vida, não tem foco, né, de concentração, de estudo, de análise, não retém uma coisa. Então é isso, com ele tem que ser aquela coisa bem rasa. Então, por mais que haja gente preparada e se você não, né, se a pessoa não quer aprender, pode vir o Einstein explicar alguma coisa aí, não vai adiantar. Ele também não tem aquela noção de que ali ele não é o Jair Bolsonaro, ali ele é o chefe de Estado do Brasil, né? Que ele representa o país, ele não tem essa noção, né? De que tudo que ele faz ali, ou não faz, é em nome do país, né? Não é uma questão do que ele pensa ou do grupo dele, ele não tem essa noção de que ele representa o país no evento desses, né? E fica preso àquelas coisas ideológicas dele e tal e coisa, né? Quer dizer, por isso talvez que ele não use o pessoal do Itamaraty por medo de que eles vão dar uma conotação diferente do que ele quer dar, né? E isso é ruim para o país, né? Porque você viu que o Brasil está totalmente isolado, né, no cenário internacional, né? Sim. Tem esse Erdogan, tem aquele outro lá, se não me engano, da Bielorrússia. Sim, gente da melhor qualidade, né? Na flor do. Quer dizer, não há interlocução, ele não é reconhecido, eu tenho certeza que ele é, todo mundo sabe quem ele é. Mas ele não reconhece os outros, né? Ele não tem aquela intimidade. Oi, fulano, quer dizer, de alguém que pelo menos já tinha falado interesse. ao telefone, o interesse várias dele, vezes. Né? O interesse dele é estar lá, você viu ele batendo um papo com o camarada da OMS, o Tedros, né? Sim. Ele falando que não sei o quê, querem me levar para a AI. Não tem nada construtivo. Tem que falar mal de comunista, falar mal querem derrubar ele, que não sei o quê, fala da risada de piada de baixo calão. Então, eles todos, tá? Isso é uma coisa que constatada, eu acompanho o Twitter, toda essa corja. Então, você pega aquele pessoal da cultura, por exemplo, aquele Mário Frias e o capanga dele lá, um outro que eu esqueci o nome, dois seres terríveis. Sérgio Camargo? Não, isso é bom. Sérgio Camargo nem entra nessa conta. É um outro aí que ele trabalha diretamente com o Mário Frias. O Mário Frias é um assessor dele. André alguma coisa, Furúnculo, sei lá. Bom, eles, se você acompanha eles ali, não existe uma proposição assertiva, no sentido positivo, de falar, olha, estamos fazendo isso. Tudo que se faz é contra alguma coisa, para falar de alguém, é para derrubar alguma coisa. Tudo é uma posição de ódio contra, nada é a favor. Ou seja, tudo é a gente aqui porque os comunistas falam isso, e rindo de gente, agora está atacando Wagner Moura, porque ele deu uma entrevista no Roda Viva detonando essa gente com toda razão. Gosta ou não gosta das posições do Wagner Moura, ele pelo menos joga o jogo, como todo mundo, menos essa gente. Então é isso, eles não propõem nada. Então o Bolsonaro não está lá para propor algo. O importante dele estar lá para jogar para o time dele aqui, jogar para o gado dele aqui, que já é jogo ganho, são uns 20 e pouco por cento, e que está ali, acha lindo, acha maravilhoso ele ser o outsider ali. Outsider ao pé da letra, né? De ser o camarada que tá meio perdido, tá certo, tem que mandar essa gente a merda, bando de nariz empinado, sabem nada, vão cuidar da floresta deles, é isso aí. Então, para eles é maravilhoso esse show de horror que ele cria, essa grosseria, essa coisa calhorda, cafajeste,
de mau gosto, né? É isso, para eles é maravilhoso. Então, e o Bolsonaro, limítrofe como é, acha ótimo jogar esse jogo. A plateia dele aqui aplaude, não agrega nada, e é o que você falou, ele esquece que ele está representando não o Jair, esse time, está representando o país. Mas não existe o conceito de país para eles. Tem o nós e eles, aqui, os inimigos. Né? Os 50 e tantos por cento, 60 e tantos por cento são os inimigos. Então, assim a gente fica nessa lama. Teve também aqueles passeios dele por Roma com agressão a jornalista e não sei mais o quê. Quer dizer, realmente é uma imagem ruim, né, que ele passa em todos os sentidos. Né? E nem digo que ele tá lá assim por causa que coisa, é porque ele não, que ele está pensando numa estratégia, não, é porque ele realmente não se sente bem ali, não sabe o que dizer, depende extremamente do tradutor. Quer dizer, se eu fosse no caso dele, apesar de eu falar inglês, mas eu gostaria de ter um tradutor para uma palavra, uma coisa ou outra que escapasse, né? Me confirma isso, papapá. Mas ele depende completamente, né, do tradutor. Sim, ele é. Então, é complicado, quer dizer, nem good morning ele sabe dar, né? Quer dizer, então é complicado, né? E ficamos nessa, né? O Brasil não foi na COP26, não sei também, aquele povo fala muito, mas na hora de ver resultados objetivos também a gente não vê muita coisa. Sim, né? sim. Mas é o simbólico, né? É importante que ele tivesse lá. Sim, pois é. Ou que tivesse alguém de peso lá, acho que foi alguém do Itamaraty. Ele mandou um vídeo, mas o vídeo só foi apresentado no stand do Brasil, não foi visto pelos demais na reunião, né? E como é que fala? Se bem que também, por exemplo, o presidente da China também não foi. E olha que a China... Né? Pessoas que... Pois é, no sentido do clima, todo mundo que não joga a favor do clima não tem o que fazer ali, vai ser vaiado. Então... Mesmo assim, o Brasil assinou, né, um acordo para reduzir a emissão de carbono. Mas é o que você falou, e é um pouco do que aquela garotinha, a Thunberg, fala. Isso. Tem que parar o blá blá blá. É blá blá blá. Eles falam, mas efetivamente a gente não vê resultado, como a maioria das coisas. Então Bom, uma coisa é certa, se realmente eles começarem a agir, né, poder para isso eles têm, né? Embora também os detentores de petróleo, né, os produtores também são poderosos, né? Mas vamos supor que eles consigam a coisa, o preço do petróleo vai cair bastante, né? Porque redução de 70% do consumo. Deus queira, porque vai ser assim. Agora vamos ver, né? Se isso vai se transformar em atitudes mesmo, né? Em realidade, ou vai ficar só nessa conversa. Né? Porque vai chegar uma hora que não vai adiantar mais conversar. Nós vamos estar numa situação de que é irreversível por 1000 anos. Aí, então... Deixa acontecer. Sempre tem algo a se fazer. Né? Aliás, já tem coisas, já tem alguns aspectos que já são só reversíveis em mais ou menos 1000 anos. Né? Imagina, então, se nós caímos agora numa situação, né, de aumento de nível de mar, de poluição, de alteração de regimes de chuva, criando desertos, etc. e tal, para não falarmos também, né, nas tempestades mais violentas, né, principalmente furacões e tal. Ainda bem que nós somos menos sujeitos, mas nos últimos anos andou aparecendo uns ciclones subtropicais, que é como a gente chama furacão aqui. Não chama de furacão. Não tão boas, aqui chama de ciclone subtropical, mas são furacões, pequenos furacões, mas ainda, né? E tem aparecido aqui na Santa Catarina, etc. e tal. É bom botar as barbas de molho, né? Porque se começarmos a ter esse tipo de problema aqui, nós somos um país muito despreparado para esse tipo de coisa. Se os Estados Unidos, né, sofre o que sofre quando vem essa temporada de furacões, imagina. Né? Aliás, se eu não me engano, está chegando a época. Né? Acho que é mais para o final do ano, se eu não me engano, é justamente novembro, dezembro, que é a temporada de furacões, né? Então lá vem. Não, lá a coisa encrencada quanto a isso. Bom, então, resumindo, foi isso. Aí ele foi lá, viu aquela cidade onde o avô nasceu, deu também confusão,
os padres fecharam a igreja, Não, o o prefeito problema com não os da jornalistas cidade, também. a cidadezinha, a prefeita é de extrema-direita, mas o condado, ou não sei como é que eles chamam lá, né, que é de Pádua, né, ou é Mantua? Acho que é Pádua. Resolveu, falou que tinha compromisso, não apareceu também e tal, né? E ainda convidou um cara de extrema-direita, um neonazista, para visitar o sítio lá onde estão enterrados os pracinhas do Brasil que lutaram contra o fascismo. Não, e o mais incrível, você falou agora de neonazista, outro dia eu tô com esse cara na cabeça, que ele é tão impressionante a falta de dignidade de tudo dele, o tal do secretário de Cultura. E não é só ele, isso é uma discussão antiga, mas dentro do né, nosso passado recente, dessa gente. De achar que nazismo e fascismo são movimentos de esquerda. Eles têm isso com clareza, não, nazismo e fascismo é de esquerda. E como é que você Você vai vê, falar com um sujeito desses, você vê o gente? Não tem o que nível de falar. ignorância, o nível de É muito ignorância. grave, é muito grave. Falam isso e não olham para trás. O nível Segue de vivendo. ignorância e de percepção é muito ruim, é Sim. muito ruim. Né? Inclusive, a Alemanha já mandou recado que isso não é verdade. Israel se pronunciou também Mas, falando que. gente, é só abrir um livro de história, é só ler um Não, mas livro. é que eles entendem que social, partido Tem nazista social, chamado, é né? socialista, É socialista. Então, quer social dizer. nacionalismo. É. Então, é um povo muito ignorante, né? É realmente assim. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, que me telefonou, ele votou no Bolsonaro, né? Lógico que se arrependeu, né? Ele não votou pelos motivos básicos, né? Ele votou por aquela questão de estar revoltado com o PT, com a roubalheira, blá, blá, blá. Mas é aquela coisa, né? Para eles, para essas pessoas, não os bolsonaristas de raiz, isso não tem problema. Mas aquela pessoa, aquele pessoal do centro que votou no Bolsonaro achando que ia ter uma resposta ao PT, agora eles estão assim é, perdidos, porque ou vai votar de novo no Bolsonaro, não, mas também não querem votar no PT. Então, né? Então não vou votar. Eu falei, é ótimo, tomara que o seu não voto não influencie para nós entrarmos numa situação ainda pior, né? Mas é coisa, né? E depois a gente vai até comentar, teve outros lances aí, né, na pré-campanha, né, que vamos lá, que é o próximo assunto, né? A aprovação da PEC dos precatórios teve ajuda crucial de partidos da terceira via. Marcelo de Moraes, do Estado de São Paulo. Para conseguir aprovar a proposta de emenda à Constituição, PEC, dos precatórios, o governo conseguiu fazer uma ampla colheita de votos entre os partidos que fazem oposição declarada ao presidente Jair Bolsonaro. Numa disputa decidida por apenas 4 votos, esse apoio não veio apenas de partidos de esquerda, como o PDT e PSB, que deram 25 votos a favor do texto. O governo também encontrou ajuda na maioria da bancada do PSDB, partido que tem em curso prévias para indicar um adversário a Bolsonaro dentro da chamada terceira via da corrida presidencial, e também do PSD, que planeja lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, ao Planalto. Ao todo, 28 votos dados pela bancada tucana, 22 foram a favor. Boa parte veio de apoiadores declarados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dos candidatos das prévias, como foi o caso de Aécio Neves, de Minas Gerais, Lucas Redeker, do Rio Grande do Sul, Daniel Trzekiak, do Rio Grande do Sul, e Adolfo Viana, da Bahia, por exemplo. Já a bancada paulista dos tucanos, que apoia a candidatura do governador de São Paulo, João Dória, se posicionou contra a proposta, com 6 votos não. A questão de responsabilidade fiscal foi sempre um tema caro para o PSDB, que estabeleceu esse como um de seus pilares desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Até tem aqui a lista dos infelizes.
Deixa eu me ver aqui se. Aqui. O PMDB, que é um partido supostamente do Centrão, É, pode de ocasião. Pois é, tinha 23 votos. 10 sim, 13 não. Olha só. Né? Aí, o PSDB, 28 votos, 22 sim, 6 não. PSL, praticamente 41 sim, eram 47, 6 não. O que mais que temos aqui de interessante? Republicano, babapá, PV, todos não. PP, 39 votos, sim. Né? Podemos, 5 sim, 4 não. PDT, né, do Ciro, 21 votos, 15 sim, 6 não. Né? Isso, inclusive, gerou aí um mal-estar, né? Uhum. E deixa eu ver se tem aqui. Se nós falamos sobre isso. Não. Então, até o Ciro pegou e declarou ontem que estava suspendendo a campanha até que os membros do partido que votam lá na Câmara mudem o comportamento, mudem a ideia, né? Então, eu não sei. Falam muito mal, né? Falam que ou ele já viu que não vai dar e está achando que vai cair fora, mas acho que não. Achando motivo. Acho que não, imagina, o homem está tentando há tanto tempo. Não, e depois está muito cedo também, né? Para ele achar muito cedo, que não é viável. Eu acho complicado. Né? Eu acho necessária uma terceira via, mas eu acho muito difícil de virarem tantos votos que já está polarizado entre Lula e Bolsonaro. Uhum. Então, assim, assistirei tudo de camarote, mas eu acho muito difícil, seja quem for. Agora vamos ver se o PDT reverte os votos, né? Pelo menos uma boa parte, porque tem alguns que falaram até que já vão sair do partido mesmo. Né? Se o PSDB também reverter alguns, porque está por 4 votos só, né? Então. Pois é, quando que vai ser essa segunda votação? Terça-feira. Na terça. Na próxima terça. Essa questão. Fala. Não, o Lira já queria votar ontem mesmo, o segundo turno. A questão é isso, né? O que está em jogo aí é, aprovando isso daí, estoura o teto, Bolsonaro se safa, entre aspas, consegue uma bela grana, para manter a base dele, vamos chamar de base, né? Distribuir verbas a dar com pau e não pagar dívidas, né? É isso que está em jogo, né? Para a gente resumir a história. E aí a oposição está tentando negar isso daí, e negando isso daí eu não sei também. Eu acho interessante que se negue, para a gente ver tudo pegar fogo de uma vez, mas como é que faz, né? De onde vai tirar dinheiro? Como vai ser isso daí? Também não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o mercado hoje, que ontem foi um horror, caiu 2%, mais de 2%. O dólar subiu, né? Vamos ver aqui. O dólar ou Dória? Não, o dólar. O dólar está do mesmo jeito. O dólar está caindo, 1,70. A Bovespa está subindo 1,64, mas assim mesmo está em 105 mil pontos, quer dizer, que não recuperou nem o que perdeu ontem. Né? Mas essas oscilações são normais. Tem gente, o pessoal ganha dinheiro assim. Né? Sim. Compra na baixa, vende na alta. Né? Mas, então ficou essa situação. Está uma situação muito ruim. Teve gente que votou presencial, teve gente que votou à distância, teve gente que votou sem nem saber o que estava votando, ameaçaram de não entregar, já haviam prometido várias verbas por votações anteriores. E aí ameaçaram de não dar essas quer dizer, talvez por isso o PMDB teve uma certa rebelião ali, porque, né? Quer dizer, se já prometeu anteriormente, já foi feita a votação, por que não receberam? Exato. Né? Então, fica agora chantageando. É isso, é muito triste, né, se constatar que, no fim,
Quer dizer, triste, óbvio e inocente quem tem essa dúvida. No fim, o que está em jogo é dinheiro, como em tudo na vida, praticamente. No fim, não interessa se o cara é um maluco, se o governo dele é uma merda, se a gente que cerca ele é corrupta. Nada importa. Importa que se está pingando um dinheirinho, estão fazendo, e tudo isso ajuda a se manter no poder, que tiver que ser, fazer o que tem que fazer, distribuir dinheiro para cá e para lá, tá tudo bem. É isso, entendeu? Poucos são os que têm uma visão de Brasil, uma visão de momento, de situação, de que, olha, o resto, bicho, a grande maioria, infelizmente, tá atrás de verba, de dinheiro, e eu até entendo, de certa maneira, porque aquela coisa, a gente fala, tá ruim, mas também tá indo, estamos vivendo, tá, deixa ele falar. Quem tem esse sangue frio de deixa essa podridão acontecer, não é podridão de um lado, é do outro, ignora, vai vivendo, tá tudo bem, entendeu? A gente não tá em estado de exceção, não, né? Por mais que fale que a gente falou, não tem golpe nenhum, não tem ditadura, não tem nada disso, estamos vivendo. A gente desliga o noticiário, né, não lê o jornal e não entra na página do UOL, a gente desliga o Twitter, tudo. Cara, segue tocando sua vida, produz, tiver que produzir, você toma o Lexotan. Eu escrevo coisa à noite para dormir um pouquinho, tomo o Lexotan e segue vivendo. É o que eu falo sempre. Agora, para quem vive a vida pública e, né, tenta... Aí não tem parema que resolva a dor no fígado, não tem jeito. Então é um pouco disso que eu acho, entendeu? Poucos são os que de fato acreditam no que estão na função que exercem. Pouquíssimos, para não dizer que nenhum, né? Pouquíssimos, né? E perdeu-se completamente essa visão de longo prazo, do que repercute para a juventude, para a população, né? Essas atitudes. É uma juventude total... que isso sempre foi, daí já entrou, a juventude já chegou. Entendeu? O Marcelo Freixo é a juventude. Não sei mais quem é o Écio Neves, já foi a juventude. E a juventude entrou no jogo. Vai chegar, daqui a pouco meu filho vai estar lá, vai estar entrado no jogo também. As coisas só se reciclam, só se renovam, e ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, entendeu? É isso. Não tem, mas é lamentável. Eu espero, sinceramente, que todo esse mal-estar gerado corrobore para que essa PEC não seja aprovada no segundo turno, porque realmente é uma coisa horrível para o país, e eles não vão ficar só nisso, uma vez, como diz, uma vez rompido, se bem que já tinha rompido, a bem da verdade, já tinham rompido esse teto já há algum tempo, né? Mas vamos dizer assim, oficialmente rompido, né, admitido como rompido, eles também não vão ter, como é que se diz, nenhum tipo de controle, não. Vai ser um Deus nos acuda, sabe Deus como esse país vai chegar lá em 2022, né? O grande lance é que aprovando isso aí, facilita, de certa maneira, o trabalho de reeleição do Bolsonaro, entendeu? Não sei, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Porque, veja bem, se você vai votar no Lula, a pessoa que vai votar no Lula, o Lula só vai falar assim, não tenham medo de não votar no Bolsonaro, porque se ele está dando Bolsa Brasil, imagine nós. Sim. Então, inclusive com um argumento muito bom, que esse projeto aí do Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, está com o tempo contado, até o final de 2022. Ele ainda pode usar esse argumento, mas ele fez só até o final de 2022. Depois vocês elegem ele e ele não dá mais. Mas nós vamos dar. É o jogo de sempre. Mas eu falo no sentido de criar alianças, entendeu? Brasil afora, palanques por aí, eu falo mais nesse sentido. E que isso aí acaba influenciando, a gente sabe, nos rincões do país. Não sei. Então, também outra coisa que eles precisam fazer é proibir o Telegram, né? Porque o Telegram não tem representação jurídica no Brasil. Sim. Precisava dar um fim nesse negócio, senão eles vão tentar, embora eu acho que o Telegram não tenha a penetração que tem o WhatsApp, o Facebook e Instagram, né? Mas mesmo assim, a extrema-direita está toda migrando para o Telegram, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também por causa dessa repressão que começou a haver, justa, por sinal, né, contra essas fake news e esses discursos de ódio. Né? Sim. Embora fiquei meio abismado, até vou propor uma reunião do nosso canal para a gente conversar sobre isso,
mas fazendo experiências aí, o Google nos considera como discurso de ódio. Ah, é? Olha, vejam só, se nós somos Mas discurso de como é ódio, que. isso? Pois é porque eu estou fazendo umas experiências para fazer promoção de vídeos, né? E ele passa por uma análise antes de ser aprovado, né? E, por exemplo, os nossos vídeos aqui do programa É para Provocar são todos considerados discurso de ódio, que contraria as normas do Google, né? Entendi. Etc. E tal. Maravilha. Não, outra coisa, teve um programa do Carlos, que Bananas e Abóboras, sei lá, para o meu amor, que é uma escritora, compositora e cantora que vive lá na França, que faz sambas lá na França, etc. e tal, também foi considerado discutível só porque tem um iniciozinho onde tem uma música que ela fez em favor dos grupos indígenas. E tem lá uma recitação a favor da manutenção das etnias indígenas. Então, isso não pode. Essa é a famosa Entende? desinteligência artificial. Né? É a desinteligência. Não, nem é inteligência artificial, é um vagabundo de um programa que faz uma análise que ainda traduz do português para o inglês. A análise realmente é feita em inglês, né? Você imagina pegar um programa como o nosso, de 40 minutos, 45, 50, uma hora às vezes, falado em português com gíria, com nuances, com não sei mais o quê. Isso vai ser traduzido para o inglês para um sistema automático que vai analisar. Quer dizer, ele pega você falando aí, é um idiota, não sei o quê, é discurso de ódio. É isso, né? Então, é impressionante. Que barbaridade. Que barbaridade. E o Alan dos Santos está lá, né? Só precisou do Supremo Tribunal Federal agir para que ele fosse bloqueado, etc. e tal. Sim. Né? Desculpe, Alan dos Santos. Bom, vamos lá. Moro é hostilizado durante protesto ao desembarcar no aeroporto em Brasília. O ex-juiz Sérgio Moro foi hostilizado ao desembarcar na manhã de hoje, que foi ontem, né, dia 4, no aeroporto em Brasília, onde participará do evento de sua filiação ao Podemos. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que Moro foi chamado de lixo e vendido. Os xingamentos teriam sido feitos por manifestantes que estavam no local protestando contra a PEC, proposta de emenda constitucional 32/2020, que altera as regras sobre servidores públicos e modifica a organização da administração pública. Na saída do aeroporto, Moro ainda recebeu uma garrafinha de suco de laranja dos manifestantes, mas recusou. Não jogaram a garrafinha nele, não. Deram para ele a garrafinha. Ofereceram. Mas como ele já deve ter assistido muito filme, ele falou, não sei o que tem nessa laranja, né? Pois é, melhor não arriscar. Mas eu acho que essa história do Moro se filiar aí ao Podemos e provavelmente ou candidatar-se à presidência, eu acho mais provável ao Senado, é uma consequência normal do que tudo que a gente viu nesses últimos tempos, né? Quer dizer, ele quer ir para a política, ele foi para a política antes mesmo, ainda juiz, ele estava na política. Aí, né? Como é que se fala? Agora é só a confirmação de que ele vai realmente virar um político, né? E vai partir para o voto, o que eu acho bom, é melhor que ele atue assim do que ele como estava. Bom, eu tenho a visão dele que eu admiro, eu acho que ele fez um trabalho fundamental na Lava Jato, com alguns desvios dignos de discussão ou não, mas eu acho que ele tinha uma atuação muito importante, o que ele promoveu ali, de um modo ou de outro, foi importante para o país como um todo. Então, eu realmente não consigo entender a cagada desse sujeito de sair de uma posição que ele estava muito bem estabelecida, aplaudida por uma maioria, havia críticas, mas era... E se meter com o que é de pior, que é Jair Bolsonaro e a política de modo geral. Daí ele se meteu, óbvio, que eu falo, que demonstra que ele é um sujeito que merece algum apreço, é o fato dele não ter durado ali.
é papo de louco, vou sair fora. Só que saiu atrapalhado também. E aí surgiu todos os problemas com o STF, aquela coisa Lula, não sei o quê. O cara ficou desgastado e hoje em dia, assim, é um cara com zero carisma. Ele tem o mesmo carisma de um cotonete, de uma colher de pau. É isso. Então, assim, como que é fazer política, gente? Então, assim, eu acho que não tem a menor possibilidade dele ser candidato a uma presidência. Você falou aí de Senado, pode ser. Só que, por outro lado, ele é um cara que tem trânsito zero, né, no Congresso. Ele acabou com aquela gente. Então, bicho, é um cara que, olha, se retira da vida pública, vai dar aula em Nova York, vai viver a vida, vai ser advogado, vai. Como ele já estava fazendo, sai da vida pública. Eu não sei que. Aliás, ele Deve ter saiu. gente por trás. E aí, assim, eu acho lamentável. Daí vai fazer papelão, vai passar por esse tipo de coisa. O que eu falo? É um homem que tem um passado interessante, vai se sujeitar a isso. Hoje em dia, com as paixões, do jeito que anda, não adianta, não é para qualquer um. Se o Antônio Fagundes, que é um sujeito bacana, se meter à política, ele vai também entrar num fogo cruzado que não precisa, entendeu? O Luciano Huck que está certo, imagina, o Luciano Huck ia ser outro que está bem ali, está estabelecido, está ganhando o dinheirinho dele, está voando baixo. Para, vai se meter, não faz, acabou. Eu não entendo o que as pessoas buscam na política hoje em dia, porque dinheiro eles conseguem, não precisa da política para dinheiro. Poder, você consegue fazer poder muito mais por trás do que. Então é inadmissível uma situação dessa. Inclusive, ele saiu lá da Álvares e Marçal, né? Que ele estava como sócio, né? Para poder. Ganhando muitíssimo bem. Ganhando muitíssimo bem, né? Embora também é uma posição discutível, né? Por causa que a Álvares e Marçal faz a recuperação da Odebrecht e outras. Então, mas estava lá. E agora saiu. Agora, eu acho assim: nós já vimos que ele não é bom de estratégia, né? Como você mesmo, seu comentário é todo sobre isso. Então, eu acho que se ele tentar o Senado, ele consegue. Agora, se ele tentar a presidência da República, ele só vai se desgastar, vai sair coisas, cobras e largatos dele por aí, e ele não vai conseguir a presidência, porque não adianta que entre ele e Lula não vai dar, porque esse pessoal que votou no Bolsonaro com raiva do Lula, a grande parte vai para o PT, não vai ficar votar mais em direita, né? Ainda mais que o discurso não vai ser fácil. E um embate entre ele e Lula seria algo assim de formar cadeia mundial de televisão, né, para ver, né? Porque imagina o que Lula e o Moro não falariam um com o outro num debate, né? Ou então, não, né? Já estou cheio de dedos, não sei, né? Não, e talvez eles entendam. É que precisa entender que o Brasil, essa turma toda, precisa entender o que é uma frente ampla. Não existe ainda, nada parecido com isso, pode esquecer. E eu duvido que venha a existir. Então, eles não entenderam. Aquilo que eu falei lá no início. O importa é grana no bolso. Se é ruim o Bolsonaro se eleger, é péssimo. Mas pior ainda também é perder. Vamos tocando. Então, assim, uma frente ampla é Lula e Moro de mãos dadas, falando, vamos lá, entendeu? Vamos jogar o jogo. Pode não gostar de mim, não gosto de você, você errou, eu errei, mas aquilo ali é muito grave. Então vamos todos, sabe, assim, Dória, Moro, Lula, Ciro, vamos todo mundo. Não vai ter isso, a gente não vai ver essa cena, entendeu? Então é isso, é o Brasil sendo Brasil. Isso. Agora vamos ver, né, o que ele vai decidir, se é a presidência ou o Senado. Eu vou pular para o número 6, porque tem a ver exatamente na sequência, que é Deltan Dallagnol pede exoneração do Ministério Público. Felipe Barthold. Ele deve ter ficado agora emocionado de ver que eu sei ler o nome dele em alemão. Barthold. O procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato, vai deixar o Ministério Público Federal. A informação foi antecipada pelo jornal Estado de São Paulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta quinta-feira 4, Deltan confirmou a decisão, dizendo que tem várias ideias para seu futuro e defendendo o voto consciente. Abre aspas para o Deltan. Posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, disse ele, fecha aspas, disse ele, sem detalhar se entrará na política, como o juiz Sérgio Moro.
Moro anunciou, Feliciácio, né? Papapá. Então, o Deltan também se escafedeu do Ministério Público, né? Vai, lógico que ele vai ser Lógico político. que vai. É o que eu falei, não aprendeu nada, será? Esse mesmo papo de que pode fazer mais fora. Fazer mais o quê, cara pálida? O Moro também achou que podia fazer muito mais sendo ministro da Justiça. Não fez nada, fez uma coisa ou outra, nada, né? Então, eu não entendo o que eles esperam, realmente, eu juro. Eu posso estar sendo Não, é extremamente porque também inocente. ficou sem ambiente, né, ali no Ministério Público, né? Inclusive ele só não foi assim severamente o Deltan, né? Só não foi severamente punido porque existe um espírito de corpos ali muito forte, né, etc e tal, um espírito de corpo ali, né? Mas deram ainda uma chacoalhada nele, quer dizer, então ele percebeu que não há mais ambiente para você reeditar uma Operação Lava Jato, Sim. né? Agora, não obstante você admirá-los, etc. e tal, eu também confesso, houve uma época que eu admirava o Moro também. Inclusive, ele tem só o sobrenome dele é diferente do meu, né? Ele é Sérgio Fernando Moro, eu sou Sérgio Fernando de Freitas, né? Então eu tinha todos os motivos para achar que, ora, vejam só, apareceu os Sérgios é que estavam faltando, né? Etc. e tal. Então houve uma época que eu também admirei o Moro e o Dallagnol também, né? Agora, o que eu posso dizer, assim, como jornalista, é que o comportamento deles nesses últimos 2 anos demonstra que tudo aquilo que falavam deles é verdade. Um foi ser ministro, agora vai ser político, o outro saiu do Ministério Público, onde ele era endeusado, para ir para a política também, porque o que ele vai fazer? Vai vender travesseiros como o ministro astronauta? Não, né? Ele vai para a política também, que é o que ele sabe fazer. Sim. Né? Mas tudo bem, acho que é válido também. Melhor política lá onde tem que fazer política do que fazer política no Ministério Público. O Ministério Público não é lugar de fazer política. Não, sem dúvida. Né? E o outro assunto, que também não deixa de ter a ver, é que o Bolsonaro diz à PF que Moro usou indicação ao STF. Aí agora eu vou defender o Moro, hein? Bolsonaro disse que a PF que usou a indicação ao STF para negociar comando da política. Marcelo Rocha, Mariana Holanda. A Polícia Federal interrogou o presidente Jair Bolsonaro na noite desta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto, sobre a acusação de interferência política dele na corporação. Nesta semana, venceria o prazo de 30 dias estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, do relator do caso no STF, Supremo Tribunal Federal, para que fosse colhido o depoimento do presidente. Bolsonaro é suspeito de interferir na cúpula da corporação para proteger parentes e aliados. Suspeita levantada pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em abril do ano passado, quando pediu demissão do cargo justamente por causa das alegadas interferências do presidente. No depoimento dessa quarta, Bolsonaro negou interferência na PF e afirmou que trocou seu comando por uma questão de diálogo. Nunca teve, abre aspas para o presidente, nunca teve com, acho que não aqui é o relator, né, que está escrevendo, né, a interrogatório, abre aspas, nunca teve como intenção, com a alteração da direção-geral da PF, obter informações privilegiadas de investigações sigilosas ou interferir no trabalho da Polícia Judiciária ou obtenção diretamente de relatórios produzidos pela Polícia Federal, afirmou o presidente, segundo transcrição da PF. Agora, mas o problema do Bolsonaro é que ele esquece que as coisas são gravadas. Sim, pois é. Tem aquela bendita reunião lá, aquela reunião malfadada, né, que eu não me lembro mais nem que data que foi em 2019, né, se não me engano. Foi 2000 e foi 2019. Isso. Aí, em que ele fala, ele reclama que não tem relatórios, que não tem, como é que se diz, nenhum tipo de retorno e de interferência na polícia, que não é assim, né? A gente tem que proteger os nossos, blá, 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 na frente do Moro, inclusive, né? E esquece também que tem aquela gravação como é que chama? Daquela deputada, que é uma sumidade, aquela que fez o capeta com me esqueci o nome dela.
Aquela que fez o Capeta com o Lula e o Jesus com o Bolsonaro. A Carla Zambelli ou a Carla Beatriz? Zambelli, Carla Pois Zambelli. é. A Carla Zambelli, tem aquela gravação da Carla Zambelli, onde ela propõe para ele trocar essa indicação pela indicação pelo STF. E ele responde a ela que não está à venda. Quer dizer, então essa conversa fiada não vai dar em nada esse inquérito. Claro, mas é aquilo. Mas A manchete gera lead, gera discussão. Exatamente. Então, quer dizer, é uma besteira, porque ele tem o direito de trocar, isso não resta dúvida, mas o fato é que está comprovado que foi por interesse, que esse cara que ele queria apoiar, o Ramagem, era amigo de cama e mesa lá dos filhos dele, etc. E tal. Como que não vai ter interferência? Como que não vai, né? E que o Moro nada mais quis do que manter o seu poder na PF, né? O que também não é ilegítimo. Mas o fato é que o Moro não fez essa troca. Essa troca foi proposta por Carla Zambelli. E tem gravação. Né? Está tudo gravado, está tudo registrado. O Bolsonaro acha que a gente vai jogar fora as gravações. Né? É isso que você falou. A cabeça é curta dessa gente. Então, mas não vai dar em nada. Primeiro porque ele tem atualmente uma certa influência na Polícia Federal. Não está uma coisa escandalosa, mas tem. Né? Ele conseguiu trocar lá o chefe. Né? E também, isso mesmo que resulte alguma coisa, vai parar aonde? No colo de Aras. Né? E o Aras nós já sabemos como é que é. Não dá em nada, né? Ele vai mandar arquivar provavelmente. Ainda mais uma coisa que já, como diz, já perdeu até o Elan, né? Eu vou te contar, viu? Realmente. Mas vamos ver. Né? Eu não sei, o Aras está assim, né? O Aras deve estar assim. Todo dia ele liga para o Bolsonaro ou manda uma cartinha, né? Estou ainda à disposição para ocupar a vaga no Tribunal no E eu faço votos, viu? Eu faço largos votos para que, entre um e outro, não há dúvida para mim de que o Aras é uma figura mais interessante para o STF do que o extremista André Mendonça. Apesar de que ele é nojento, mas é melhor do que o André eu ia falar André nojento. O André Mendonça. Muito bom. Lideranças do PT e PSB tentam viabilizar chapa com Lula e Alckmin para 2022. Mônica Bergamo. Uma costura delicada entre lideranças do PT e do PSB tenta viabilizar uma chapa que una Lula como candidato a presidente da República e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice. As conversas envolvem nomes do primeiro escalão das duas legendas. Já correm as conversas que envolvem, né, nomes do primeiro escalão das duas legendas já ocorrem há um certo tempo, mas se intensificaram nas últimas semanas. Além dos obstáculos naturais para a junção de dois tradicionais adversários políticos, o tempo corre contra eles, daí a pressa. Para viabilizar a ideia, algumas dificuldades precisam ser contornadas. Em primeiro lugar, tanto Lula quanto Alckmin ainda precisam ser convencidos plenamente de que a chapa pode funcionar. Não apenas para ganhar as eleições, mas especialmente para governar. E você acha viável isso? Daí é absolutamente inviável. É uma imbecilidade isso aí. Me espanta a Mônica Bergamo dar trela para um papo desse. O Alckmin, se quiser, ele é governador de São Paulo, sem sombra de dúvida. Não tem por que se meter a ser vice de Lula, que não tem a menor afinidade política, nunca teve. Assim, é uma das coisas mais absurdas que o Alckmin, eu torço muito para que ele não vá para o PSB, eu ainda tenho esperança. Seria um absurdo o PSDB permitir isso, permitir que o Rodrigo, esqueci o sobrenome dele, o vice-governador, saia e o Alckmin, perder o Alckmin, que é uma garantia de vitória para isso. Então, assim, eu não vejo sentido nenhum nada disso, acho que isso aí é clickbait.
Para mim, isso é clickbait. É tão absurdo você clicar e ver e vai dar clique para a Folha ou para o UOL. Então, eu achei absurdo. Eu não sei o que você achou. Eu achei... Se acontecesse o que aconteceu na Argentina, né, que perto da eleição, da última eleição presidencial na Argentina, ameaçaram de entrar também com um processo, no estilo do Lula, contra a... Como é que chama? Cristina. A Cristina Kirchner. Aí eles pegaram e inverteram a chapa. Sim. Né? Se aqui acontecesse o contrário, eu acho que aí explodia. Não, mas a Cristina Kirchner tem relação com o Fernandes, que é o atual. Existe um alinhamento. Sim, não tem alinhamento nenhum entre Lula e Alckmin, que nem colocar, não tem. O Ciro e o Dória, não tem, gente. São outro papo. O Marcelo Freixo e o Amoedo, para ser. Não tem papo. Eu não vejo. Eu me lembro até hoje de um debate que teve entre o Alckmin e o Lula para a presidência da República, né, quando o Alckmin começa a falar do cartão corporativo e o Lula fala: não seja leviano, não seja leviano. E o Alckmin não foi leviano. Né? Não quis continuar no passo que estava dando. Mas não sei, eu acharia se eles invertessem a chapa, a garantia de sucesso seria grande, quase que total. Mas inverter a chapa, você diz o quê? O Lula de vice? O Lula de vice. Entende? Imagina que. O Lula está cansado também. O Lula está velho. Quem tá cansado? Gente, o Lula não larga o osso, mas nem sim, pelo próprio PT. É uma coisa que não tem. Pois é, infelizmente, porque eu acho assim, se colocasse... Você quer ver uma chapa de sucesso? Ciro para presidente e Lula de vice. É uma chapa imbatível. Também. Quem dos dois está disposto a isso? Ninguém. Pois é. Mas eu achava importante o Lula fazer o mesmo sacrifício que a Kirchner fez lá na Argentina. Não faz. Ele dá essa elegibilidade que ele tem, né, esses votos que ele tem, mas para ser vice de alguém que tem um caminho mais centrado para seguir, né? Embora não se possa dizer que o Lula é de esquerda hoje em dia, né? Mas o governo dele de esquerda teve pouco, né? Banqueiros que o digo. Então, mas eu achava que ele tá uma proposta antiga, ele é um candidato antigo, ele já foi presidente, eu acho que ele poderia muito bem reforçar uma chapa que desse um novo vigor, né, para o país, né, e que acabasse de vez com qualquer chance de Bolsonaro, como seria o caso Ciro presidente, Lula vice, como seria o caso Alckmin presidente, Lula vice, né? Mas, como você disse, a vontade, né, de ter o poder nas mãos é tão grande que não adianta. Bom, uma última notícia aqui, que pelo menos é uma coisa boa, né? Deixa eu pegar aqui a foto dela. Essa realmente, até hoje, não há o que se dizer contra, né? Que é a Fernanda Montenegro, que foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. Eu vou dar uma lida aqui na notícia. Cadê? Aqui. Não. Eleita para a Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro diz: artistas hoje vêm sendo estrangulados pela política. O Biratã, Brasil. Fernanda Montenegro viveu o dia de hoje como se fosse estrear uma nova peça. Abre aspas. Passei o dia me preparando para entrar em cena à noite, comentou ela ao Estadão, em conversa telefônica. A analogia se referia à mais nova conquista. A atriz foi eleita nesta quinta-feira, 4, para a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras, antes ocupado por Afonso Arinos, de Melo Franco. Não houve concorrência, a artista teve 92
de 92 anos, concorreu sozinha, recebendo 32 votos, houve ainda 2 em branco. Então, eu acho que ela merece... Eu acho que ela é formidável, não tenho o que falar, mas está sendo muito discutido isso, né? Enquanto ela, para a cultura, não tem o que falar dela, você falou, uma figura assim, indizível. Mas, para a Academia Brasileira de Letras, tendo tantos grandes autores por aí, ela não é uma grande autora. Ela tem um livro escrito pela Marta Góes, de biografia. É um livro que não é que ela foi lá escrito pela Marta Góes, jornalista, né? Uma ghostwriter assumida. Embora leve o nome dela enquanto autora, ela não é a autora do livro. Então, eu fico só pensando um pouco nisso, entendeu? Né? E aí, como... Tudo bem, ela é um nome para a cultura que não tem o que falar, mas a gente está falando para a Academia Brasileira de Letras. Então, não sei, talvez seja uma coisa mais simbólica e tudo bem, mas... mas parando para totalmente. pensar quantos grandes escritores... Mas, faz muito tempo que a Academia Brasileira de Letras não chama para os seus quadros gente que seja realmente grande escritor, né? Inclusive tem Sarney, escreveu Marimbondos de Fogo, né? E está lá. Né? Mas ele é um poeta. Ainda assim, desculpa por estar comparando Fernanda Montenegro com Sarney, né? Mas, assim, é um autor. Ela não é uma autora. É um pouco disso que eu quero dizer. Mas concordo que existe o simbolismo. O Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura. Tá tudo bem. O Gil, achei até que o Gil estava concorrendo com ela. O Gil acabou não se candidatando. Eu acho que faz mais sentido o Gil levar isso do que ela, nesse caso. Mas tudo bem, também não é uma coisa que me fere profundamente. Mas é uma questão de idade, né? Também, é isso. É uma questão de que ela foi, depois da eleição do Bolsonaro, ela foi muito esculhambada por esse pessoal, né? Teve ataques consideráveis, então é uma forma também de compensação, né? Sim. E não é nada, ela levou o Brasil a quase ganhar um Oscar, né? Então, quer dizer... Não, perfeito. E a Academia Brasileira de Letras há muito tempo que se transformou apenas uma coisa de notáveis, né? Uma seleção de notáveis, não necessariamente notáveis escritores, né? Há uma questão política também na academia, né? Papai gostava dessas coisas, até era membro da Academia Municipalista de Letras e não sei mais o quê. Ele me contava como é que era o esquema. Paulo Verdão. Isso, como é que era o esquema, né, de eleição para isso, né, de nomeação e de eleição, né? Então, mas pelo menos não é uma pessoa que a gente pode dizer que não merece. Exato. Talvez tivesse pessoas que merecessem mais, inclusive por serem grandes escritores, né? Mas não é uma pessoa que não mereça, né? Ela merece, sim, porque é uma dama, né? Uma dama da cultura, do teatro, né? E foi muito, muito agredida nos últimos 2 anos aí por causa dessa cambada de ignorantes que, infelizmente, infestam, né, o poder público. Então é isto. Mais alguma coisa? Só isso, tudo certo. Tudo certo, nada resolvido? Então, muito bem. Então, obrigado a vocês que continuam conosco. O Vida Revista é uma revista em vídeo, tem playlists, dá um pulinho lá, veja os outros assuntos, né? E o É para Provocar, este programa aqui, vai ao ar todas as sextas-feiras às 19 horas. E a gente volta semana que vem. Quem sabe, muito mais próximo dos 1.000 assinantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.